sempre esqueço. Então, nós estamos, né, iniciando a gravação, todos estão sendo gravados aí, e vamos começar, então, a falar a questão dos testes de inteligência, ok? Quando a gente retornar, eu estou rezando, Tânia, que a previsão que eles nos enviaram a Pitágoras, que seria agora dia 4 de maio, né? Aham. Mas eu não sei, assim, como que isso vai ser feito, né? Se as Mas do jeito escolas... que está acontecendo, né? As coisas só estão piorando. Eu estou achando, Tânia, que, assim, a previsão é dia 4. Vamos rezar para o dia 4 a gente estar de volta, porque está difícil. Mas, escola, eu creio que escolas, né? Escola que eu falo em geral, educação, escola, Aham. faculdade, igreja, futebol, onde tem muita aglomeração de pessoas assim, eu creio que eu não sei se volta tão rápido, né? Eu acho que não volta, não. Os meus filhos estão em casa, eles foram dispensados da faculdade que eles estavam fazendo estágio, não sabe nem quando. Pois é, eu tô com dois aqui em casa também que tá sem fazer nada. Eu tô aqui. Como se para atrapalhar até a formatura deles. Pois é, e isso é nas federais, né? Porque nas particulares nós estamos tendo esses contatos, né? Virtuais, a gente ainda está continuando Mas, alguma forma. Mas mas as do meu federais menino mas do meu menino é particular também nas ciências médicas, dispensou todos os alunos, estão todos em casa. Mas não estão tendo aula online, não? Não, eles estão estudando medicurso para fazer residência, mas eles não estão tendo contato aula online com o professor, não. Ó, os meus tá tudo aqui em casa, porque ninguém tá tendo nada, né? Não, pelo menos eles estão estudando, né, para o medicurso que eles iam fazer no final do ano. Graças a Deus. Então, tá assim, vamos ver o que acontece aí, mas tomara que a gente volte rapidinho, viu, gente? Que já deu, né? Mas vai ter os picos ainda, né? Ainda tem mais pico aí para. Vamos lá. Bom, então hoje nós vamos falar de teste de inteligência, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá doendo, né, não? Apresentação de slides educativos. Bom, todos estão vendo aí, não estão? Estão vendo, meninos? Está vendo aí, Carlos? Dá um joinha aí, Aham. tá? Sim. Tá, tô tranquilo. Bacana. Então, hoje nós vamos falar de teste de inteligência. Para começar, nós temos testes de inteligência diferenciado para adultos e para crianças e a faixa de adolescente também, tá? Então, assim, os testes de crianças têm um formato, testes de inteligência de adultos tem outro formato, adolescente vai mais para adulto aí. Mas o que a gente tem que entender, eu coloquei essas mensagens hoje para vocês aí, eu acordei inspirada, né? Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar, motivos para ficar. Muito fofo. Hoje eu tava... Na verdade, eu coloquei. Bonito. Eu amo poesia, eu sou apaixonada por poesia. Pois é, Tânia, né? Às vezes faz a gente pensar um pouco mais, assim, né? Em algumas questões, achei bonita. Nada, eu já gostava dos meus amigos aí, agora que eu chegar aí, eu não vou dar sossego para eles. Eles caíram, já estão querendo mais. Você sabe o que a gente pode fazer quando retornar? Porque se retornar numa segunda, vai ser minha primeira aula, né? Vocês amam, é a aula que vocês mais gostam medidas, né? Não é uma belezura, né? Imagina. Então, a gente poderia voltar e fazer um lance de confraternização, não podia? Muito bom. Podia. Ai, vamos Boa. fazer. Vamos fazer, a gente voltando. Vamos fazer um lance de confraternização. Aí a gente abraça a fé, viu, Tânia? Aham, pode deixar. Abraçar a fé. Bom. Ai, Carlos, vontade de te ver. Ai, meu Deus. Deus quiser que vai acabar logo. Deus quiser. A gente comer, Não, Cris, sabe por quê? a gente comer bastante pastel. Isso! Sabe por que eu falo isso, Cris?
Ele foi o primeiro a conversar comigo quando eu comecei aí, entendeu? Eu fico emocionada. Deu atenção. Você lembra, Jaque? Só não vou chorar porque eu sou homem. Oi? Você lembra? Deu atenção quando eu lembro, comecei? Eu lembro. Pois é, vocês são uma turminha muito boa mesmo. Bom. Pode continuar, Cris. Desculpa, eu fico te interrompendo. Eu vou tirar meu microfone aqui para não falar mais nada. Precisa não, Tânia. Pode falar. Pode falar, Tânia. Pode falar, sim. Ainda mais, assim, que é uma aula muito teórica. Acho que a gente tem que mais aqui divertir durante ela. Porque senão é pura teoria. Ó, então, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, dos fundamentos dos testes psicométricos da avaliação da inteligência. Primeiro, para a gente falar de inteligência, né, os testes de inteligência, aqui nós vamos falar de inteligência do QI, aquele quociente de inteligência. São os testes de QI. Tá? Então, não é qualquer inteligência, não é inteligência emocional que nós vamos estar avaliando nesses testes. É a inteligência relacionada ao raciocínio, à assimilação, tá? De alguns fatores, ok? Então, não é inteligência emocional que a gente vai falar hoje, não, ok? Então, para a gente iniciar um pouquinho, tá? Achei interessante da gente relembrar um pouquinho. Tem um texto de uma autora que vai falar, ela faz uma analogia entre avaliação, entre testes, não avaliação, entre testes psicológicos e o martelo. Não sei se eu já tinha falado isso anteriormente para vocês, mas eu achei super bacana essa analogia, porque ela coloca assim, que tantos testes, né, e outras ferramentas mais simples, né, então um teste e um martelo, ambos são ferramentas para fins específicos, mas podem ser usados de várias formas. O martelo, gente, ele é bastante útil aí, né? Então, ela coloca o martelo, porque o martelo é aquele que fixa prego, né? Pode construir, né, uma casa, colocar uma casa de madeira, um quadro na parede. O martelo, ele é super útil para fazer N coisas, tá? E aí ela coloca que os testes psicológicos é igual o martelo, que é uma ferramenta, tá? Para obtenção de inferências a respeito de indivíduos. Ou seja, tem uma ferramenta que chama testes, tá? Que é uma ferramenta que eu vou utilizar para conhecer mais uma pessoa, mais um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho mais dessa pessoa. Então, se o martelo é uma ferramenta, o teste também é uma ferramenta da psicologia, que somente nós, psicólogos, podemos utilizar. E aí, ela continua falando o seguinte: os martelos podem ser usados para fins positivos, né? Diferentes daqueles para os quais foram criados. Por exemplo, como pesos de papel, calços de porta. Eu já vi gente pega martelo, né? O que mais pode ser aí, sem ser para pregar prego? No júri. No júri, muito bem. Gostei. Aqueles martelos de júri, né? Pá, pá. Isso. Né? Então, o martelo, ele tem finalidades, né? E pode ser usado de outras formas positivas, claro, né? E aí ela coloca que os testes psicológicos também podem servir a outros fins, né? Além daqueles para os quais foram originalmente criados. Como, por exemplo, se o teste foi criado para um processo de seleção, bacana, mas eu também posso usar o teste numa sessão de terapia para autoconhecimento do meu cliente. Então, não é necessariamente só em algum processo de avaliação psicológica respondendo a uma demanda. O teste também pode usar para autoconhecimento, sem essa demanda aí, né, prévia. Além disso, ela continua,
como os martelos podem machucar as pessoas ou destruir coisas, vocês concordam? Que o martelo também, ele pode ser utilizado para fins negativos? Sim. Se eu não souber usar um martelo e dar uma martelada no meu dedo, vai doer e vai ficar roxo, e dependendo se for na unha, vai ficar sem unha, né? E se eu quiser ser ainda mais triste ainda, tem gente que mata outra pessoa martelada. Então, assim, que não é um fim positivo, né? Mas é um fim negativo. Então, eu posso usar essa ferramenta de uma forma extremamente negativa. E aí ela fala que os testes é a mesma coisa. Se eu pegar os testes, né, utilizá-los de uma forma errada, aplicá-los de uma forma errada, ter um resultado errado, eu posso prejudicar essa pessoa e muito, vocês concordam? Meninos, estão me ouvindo? Isso, estamos. Pode falar, sim. Cris, pode continuar. Sim, estamos. Então, vocês concordam que, assim, os testes mal aplicados, se não são corrigidos adequadamente, eu posso prejudicar muito essa pessoa? Claro. Então, é essa comparação que ela faz. Se o teste também é uma ferramenta, eu posso utilizar ela de forma positiva, mas se eu não souber utilizar essa ferramenta, eu posso prejudicar em muitas pessoas. Então, é a gente ter essa questão com os testes psicológicos, né? O cuidado de saber corrigir, de aplicar, tem que saber aplicar, tem que saber corrigir e tem que saber dar o resultado de acordo com os resultados obtidos. Senão, ela torna-se uma ferramenta prejudicial ao outro. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai aplicar teste, a gente vai corrigir teste, então é uma responsabilidade aí bem grande nossa. Então, todas as ferramentas, sejam elas martelos ou testes, podem ser avaliadas segundo a qualidade do seu delineamento e construção. Quando examinados desse ponto de vista, antes de serem usados, os testes eles têm que ser validados, eles passam por um processo bem criterioso, até eles estarem aptos a serem aplicados. Então, o teste é uma ferramenta e tem que ser uma ferramenta boa, uma ferramenta eficaz. O que garante essa ferramenta eficaz do teste é a validação desse teste. Essa validação, ela passa por um critério muito extenso que nós vimos em medidas 1. Então, para fazer um teste, eu tenho que estudar um teste, eu tenho que ver a questão teórica do teste, eu tenho que fazer um teste piloto, eu tenho que refazer esse piloto, eu tenho que aplicar em várias pessoas, eu tenho que aplicar a psicometria com todos os conhecimentos dela, para depois disponibilizar esse teste, tá? E ainda tem que passar esse teste psicológico lá para o SATEPSE, para eles verificarem se eu fiz tudo certinho, para depois ser usado. Então, é uma ferramenta que, quando ela entra para ser usada, a qualidade dela tem que ser uma boa qualidade. É como se eu comprasse um martelo, não sei se já aconteceram com vocês. Aí você compra aquele martelo, não, o preço tá bom, né? Aí você compra. Quando você vai usar, toda hora fica saindo aquela parte, né, da extremidade do martelo, você fica com a madeira na mão e aquele negócio toda hora cai. Então, Cabo, você vê né? assim, o cabo, isso já aconteceu comigo, você morre de raiva, aí você tem que pôr uns pregos assim, para pregar o prego e tal, mas é uma gambiarra. É porque comprei uma ferramenta muito barata, mas de nenhuma qualidade, então ele não vai servir, né? Acho que nem para peso, né? De papel, peso de papel ele vai servir, mas não é um fim dele. Então, é a mesma coisa. Os testes, eles já são validados, então são ferramentas boas, válidas, para eu conhecer um pouquinho mais daquela pessoa, tá? Então, eu trouxe isso como introdução para gente pensar como que os testes, eles são uma ferramenta, mas para ser positiva, eu tenho que saber aplicar, corrigir tudo. Bom,
E aí nós vamos entrar com os testes de inteligência. Quando que surgiu o teste de inteligência? Gente, lá em 1904. Então, no início do século XX. Com esse sujeito, tá vendo, Carlos? Ele também tem uma barba bem grandinha aí, que é o Binet. Né? Esse bigode dele aqui. No primeiro dia de aula eu vou com esse bigode, Cris. Vou chamar Carlos Binet. Ai, Carlos. Esse daqui é o senhor Binet. Então, ele é um psicólogo francês, né? E ele que iniciou todos os testes de inteligência, né? Quando vocês verem aí, eles iniciam, todo mundo fala, inicia com o Binet. Ele foi o primeiro a querer estudar e pôr, né, em prática como mensurar a inteligência. Então, naquela época, a psicologia, para se tornar ciência, nós temos que, né, fazer laboratórios, mensurar, tem que ter a questão da estatística, do positivismo naquela época. E aí Binet também queria, né, possibilitar que os comportamentos, as habilidades que eles estudassem fossem mensurados. Então, Binet foi indicado aí para uma comissão encarregada de criar um método para avaliar crianças, que devido ao retardo mental ou outros aspectos do desenvolvimento, não conseguiam se beneficiar das classes. Aí Binet está preocupado com essa tarefa, vinha muito investigando as diferenças individuais por meio de mensurações físicas, fisiológicas, bem como testes de processos mentais. E em 1905, Binet e seu colaborador Simon publicaram o primeiro instrumento útil para a capacidade cognitiva geral ou inteligência global. Então, quem que foi o pai aí do teste de inteligência? Foi esse senhor aí, o Alfredo Binet. Não é nem senhor, ele até é jovem, né? É jovem, tá vendo, Carlos? Ele deve ter sua idade mesmo. Com esse óculos aí, esse bigodinho, esse cabelinho assim, ele é até moderno, né? Eu gostaria de ter um cabelo desse. O meu tá caindo. Ai, Carlos. Pois é, isso é muito bom. Que cabelo caindo. Tá com uma atraso? Então, o Binet é muito conhecido, junto com esse ajudante, o Simon, tá? Pela escala Binet-Simon, que foi em 1905. Então, como é que era isso, gente? Era uma série de testes, né? De 30 testes ou tarefas de conteúdo e dificuldades variadas, com o objetivo principal de avaliar o julgamento, a capacidade de raciocínio independente da aprendizagem escolar. Incluía perguntas ligadas a vocabulário, compreensão, diferença entre pares, bem como as tarefas que englobam repetir séries de números. Então, ele fez, né, um teste, com uma série de 30 testes. Mas a gente poderia pensar que seria uma série de 30 desafios, com a finalidade de medir isso, né? Compreensão, né? Questão de vocabulário. Então, ele se propôs a fazer esse teste. Ok? E ficou muito conhecido que ele começa com crianças, né? Então, é a escala aí, Binet-Simon. Então, essa escala teve sucesso porque combinava características de primeiros instrumentos de uma forma nova e sistemática. Ele teve uma visibilidade aí pela questão de ser criterioso com o seu processo. Então, na verdade, era uma pequena bateria de testes, cuidadosamente selecionados, disposto em ordem de dificuldade. Então, eles pegaram, o que é ordem de dificuldades? Nós vamos ver que os testes, todos os testes de inteligência, gente, toda vez que vocês pegarem, Cristiane, surgiu um teste de inteligência. Eles sempre vão trabalhar nesse pensamento de Binet, que é o quê? Primeiro começa com atividades fáceis
e depois vai ficando mais difíceis, né? Quem que já fez teste aí de inteligência? Conseguiu ver isso? Que começa fácil e depois fica difícil? Quem que já fez teste aí? Lembra qual teste que foi? Eu já fiz. Eu nunca fiz, não. Nunca você vai fazer. Eu gostaria de fazer. Nós vamos fazer o G36, que eu pedi o G36, né? Mas tem vários testes, tem G36, G38, tem dominó, tem teste dos relógios, tem o Beta 3, são vários testes. Depois eu vou mostrar para vocês. E quem que falou que fez? Foi você, Cléucia? Sim, mas eu não sei o nome, não. Não, mas ninguém fez teste de inteligência? Nunca fez também, não, Carlos? Os testes de inteligência, nós vamos ver que é justamente isso. Começa fácil, todo mundo que vai se submeter, no exemplo, acha muito facinho. Aí a gente já tem nas instruções, assim, olha, vai ser fácil, mas depois vai ficando mais difícil. Aí no final tá bem difícil, tá? Então, a sistemática é essa lá do Binet, de 1905. Questões fáceis de início e ficando mais difícil depois. Tá? Esses são os testes escritos. Teste de criança é a mesma coisa. Começa com atividades bem simplesinhas e depois essas atividades vão ficando mais difíceis para avaliar esse grau aí de assimilação de raciocínio. Tá? Então, aí, Binet e Sim administrar essa escala a 50 crianças, sim, vamos colocar entre aspas, né, gente? Normais. Eles não sabem, né? Normais entre aspas, tá? Entre 13 e 11 anos, bem como as crianças com vários graus de retardo mental. Então, os resultados desses estudos provavam que a dupla havia criado um procedimento de amostragem do funcionamento cognitivo, através do qual, para medir essa capacidade intelectual. Então, ele já inicia aí com uma metodologia nova para a época, porque é justamente, tá, pegaram amostras e utilizaram comparação. Esse método de comparação de crianças com algum tipo de retardo e daquelas normais. E aí eles começam a uma nova fase de testes de melhorar a qualidade desses testes. Então, a necessidade de tal ferramenta era tão importante que a escala de 1905 foi rapidamente traduzida fora da França. Então, Binet é da França. Ele teve essa demanda, ele era médico, ele era psicólogo também. E aí, como bombou, né? Hoje a gente ia falar assim, não, bombou, né? Bombou o teste, rapidinho já foi para os Estados Unidos, né? Para outras regiões fora aí da França e tudo, um método Binet, tá? Essa é a escala de Binet. É ele que traz esse método daí das dificuldades e tudo. Bom, e aí, bacana. Como o próprio Binet revisou, ampliou e aperfeiçoou sua escala, isso foi em 1905 a primeira escala. Em 1908 e 1911, então já estava muito evoluído. Então, o cálculo, né, dos resultados mudou. Então, o cálculo do score evoluiu para um sistema, né, diferente. Então, eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou explicar direitinho, tá, gente? Então, olha aqui, ó. O cálculo de score evoluiu para um sistema no qual o crédito referente aos itens corretos era apresentado em termos de anos e meses, de tal modo que o nível mental atingido representasse a qualidade do desempenho, tá? Então, antes eram dois grupos, né, de crianças. Binet começou com uma amostragem, comparação, e a escala dele só falava da questão mesmo do nível mental. Então, o nível mental seria de uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, ficava por aí. Só que em 1911, um psicólogo alemão, né, Wilhelm Stern,
ele propôs que o nível mental obtido na escala de Binet, lá de Simon, fosse rebatizado de score de idade mental, tá? E aí ele propôs uma nova forma de estar avaliando, tá? O que ele propôs? Que fosse dividido pela idade cronológica do sujeito para se obter um quociente mental, que representaria de forma mais precisa a capacidade de diferentes idades. Então, o Stern vem, né, propor lá para Binet e Simon, olha, você só fala a idade, né, mental. Então, idade mental de 5 anos, idade mental de 6 anos. Mas a gente tem a questão da idade cronológica. A gente tem que ir um pouquinho mais além disso. Então, vamos falar de um resultado comparado à idade cronológica. E aí é isso que ele propõe. Que se pega a tabela lá de Binet, o resultado que desce nela, e dividisse, tá, pela idade cronológica do sujeito e multiplicasse por 100, para não ficar com vírgulas, né? Ficar com casas decimais. E aí, com essa nova fórmula de calcular a inteligência, que surge o termo que hoje nós conhecemos de consciente de inteligência. Então, consciente de inteligência, quando vocês pensarem assim, por que será que os testes de inteligência chamam QI? Tá? Por que será? Por que será? O que é QI? QI, então, a primeira coisa, gente, prestem atenção, né? Nós psicólogos, que nós sabemos de teste. Quando alguém vem te perguntar assim, o que é teste de QI? Aí vocês vão saber que teste de QI é teste de inteligência, tá? QI é teste de inteligência. E o que significa QI? Gente, eu tenho dificuldade de falar esse nome, consciente intelectual, consciente de inteligência, tá? Igual fala aqui, ó, consciente de inteligência. QI, Q de consciente e o I de inteligência. Consciente é o quê? É porque vem de uma questão da psicometria, da questão das estatísticas usadas na confecção do teste, e consciente é a questão de dividir. Então, deu esse nome de QI porque os resultados eram uma divisão entre o resultado obtido pela idade cronológica. Aí surgem os testes de consciente de inteligência, que são os testes de QI. Tá? Então, o que eu trouxe para vocês? Se a gente está falando de teste de QI, né, de teste de inteligência, por que desse nome QI? É por questão da psicometria aí, tá? A questão da divisão que eram realizadas e aí o consciente do resultado, né, se deram o nome de consciente de inteligência. Ficou claro, então, que um QI é um teste de inteligência e tem esse nome por essa questão de divisão lá em 1911, né? Lá no início do século XX, né? Em relação à inteligência. Ficou tranquilo para mim, sim. Tranquilo, né? Uhum. Isso, porque assim, a gente tem que saber, né, gente? É teste de QI. O que é isso? É inteligência. Como que surgiu isso? A gente já sabe que é uma questão da psicometria aí que tem a relação à divisão lá no século XX, tá? Início do século XX. Aí surge essa questão aí. Esse slide, gente, eu já coloquei lá no portal para vocês, tá? Uhum. Tranquilo? Então, o teste de inteligência, ele é um teste assim que foi muito estudado e começou também a ser muito utilizado na questão das grandes guerras, né? Então, na Primeira Guerra já tinha essa questão de medir, né? Aí mensurar o teste e ter valores para ver se as pessoas tinham inteligência suficiente para ir para a guerra.
Aí eu lembro que o aluno meu, uma vez eu explicando isso, eu disse, já sei, eles pegaram todos que tinham inteligência baixa e mandaram para a guerra, então, né? Que só podia. Então, eles começaram a desenvolver testes de inteligência lá para a Primeira Guerra. E aí, na Segunda Guerra, eles já estavam, né, vamos dizer assim, mais expertos nessa questão dos testes, né? Então, teve uma grande utilidade aí, né, dentro das questões da guerra. Posso passar o slide aqui, gente? Pode, tranquilo. Pode? Tranquilo aí, Carlos? As meninas. Acho que saiu. Ele está quietinho lá. Cirlete, todo mundo. Então tá, vou adiante, então. Bom, beleza, tô aqui. Obrigada, Cirlete. A Elaine tá aí, Patrícia. Aqui, gente, a formulazinha tá aí, olha. Então, o QI, o coeficiente de inteligência, era a idade mental do sujeito, que eram os resultados que Binet conseguiu, multiplicado por 20, né? Ou antes disso, dividido pela idade cronológica e multiplicado por 100. 20 não, por 100. Então, o QI, ele surge justamente aqui. Com a escala de Binet, que era a idade mental, surge o QI, que é pegar essa idade mental lá do Binet, né? Vamos ver que a idade mental era 5. A idade da criança era 10. 5 dividido por 10, aí teria o resultado multiplicado por 100, para não dar vírgula, né? Porque não existe idade quebrada. Então, eles multiplicavam por 100 e aí eu tinha o coeficiente de inteligência, que é o QI. Então, essa foi uma fórmula, né, que começou a ser utilizada a partir de 1911, com aquele, né, que já tinha falado aqui, com o Stern, William Stern. Então, evolui mais ainda um pouquinho os critérios de como medir a inteligência, né? Então, a gente vê aí que era uma preocupação em estudos para que os testes de inteligência realmente medissem aquilo que propõe, tá? É esse o nosso desafio. Então, vamos agora aos testes, né? O que significa esses testes de inteligência hoje? Então, para começar, meninos, inteligência, ela tem múltiplos aí, né, conceitos. Então, se eu pegar aí vamos dizer, do dicionário, tá? Inteligência tá, né, vem aí do latim, que está relacionada a interligere, né? Interligere, significa discernir, compreender, entender. Formado do inter, que é entre, mais o legere, que é escolher, separar. No século XV, passou a abranger informações obtidas por meio sigiloso, que é aí a questão daquela inteligência que a gente vê nos filmes, né? Inteligência secreta, né? Sei lá, tem uns nomes aí, né? Então, a inteligência sempre está relacionada, né, a essa escolha aí de compreender, entender e por aí vai. Bom, porém, nenhuma definição isolada consegue definir de forma aceitável o que é inteligência. Hoje, vocês lembram lá da disciplina que vocês tiveram lá com a Ana Carol? Né? Que inteligência tem inteligências múltiplas. Hoje eu tenho inteligência emocional, inteligência para música, inteligência psicomotora, né? Inteligência para dança. Então, são vários tipos de inteligência aí, tá? Então, hoje fica até difícil por essa questão aí, né? Para alguns psicólogos, a ênfase está no pensamento abstrato e no raciocínio. Para outros, o foco está na capacidade que possibilita a aprendizagem e a acumulação de conhecimento. Outros ainda frisam a competência social. Então, esse termo inteligência abrangeu em muito, né? Quais são, né? Eles falam das múltiplas inteligências e tudo, tá?
E aí tem psicólogo que é a favor e tem psicólogo que é contra essas múltiplas inteligências aí. Bom, então, aqui nós vamos já começar a falar um pouquinho dos testes, tá? Como que são construídos os testes hoje. De antemão, gente, o que eu tenho conhecimento, assim, que nenhum teste de inteligência utilizado hoje no Brasil, ele sempre é uma adaptação dos Estados Unidos. A gente não tem nenhum teste de inteligência desenvolvido aqui no Brasil. Então, todos os testes de inteligência que nós temos hoje aqui no Brasil é uma adaptação, tá, dos Estados Unidos. Porque, apesar de começar na França, estudos na Alemanha, quem investiu muito na área de teste foi os Estados Unidos. Então, depois teve um boom nos Estados Unidos e hoje os testes que a gente tem, eles foram desenvolvidos lá e adaptados à nossa realidade aqui do Brasil, tá? Então, não tem nenhum teste. Ah, tia, tem algum teste de inteligência que foi construído aqui no Brasil? Não. Os testes que a gente tem hoje, todos são dos Estados Unidos e adaptados à nossa realidade aqui, tá? Nós vamos ver alguns aí. Então, vamos falar um pouquinho, né? Qual que é essa teoria que se utiliza hoje nos testes de hoje? Então, nós temos aí, tá? As teorias que mais são difundidas, se você pegar qualquer manual de teste de inteligência, vai falar, né, nos estudos de McGreen e Flanagan, mais conhecido aí pelo McGreen, tá? Que seriam as teorias GF e GC, tá? O GF, tá? É a questão da inteligência fluida. E a GC é a inteligência cristalizada. Então, o que fala esses autores? Então, eles falam o seguinte, tá? Eles criam 3 estratos, tá? Que aí dá o nome de teoria Cattell-Horn-Harrow, sei lá como é que fala isso, quem foi em inglês aí ajuda, que é o CHC, tá? Das habilidades cognitivas. Então, hoje os testes, muitos dos testes, se baseiam nessa teoria aqui, ó, do CHC, que é a teoria das habilidades cognitivas, tá? O que é esses testes? Qual que é vamos dizer assim, o embasamento teórico deles? Eles resultantes de uma visão hierárquica multidimensional da inteligência, organizando em 10 fatores amplos. Então, eles organizam a inteligência em 10 fatores: inteligência fluida, conhecimento quantitativo, inteligência cristalizada, leitura e escrita, memória de curto prazo, processamento visual, processamento auditivo, armazenação e recuperação da memória de longo prazo, velocidade de processamento e rapidez de decisão. O que eu quero falar? Que, segundo McGreen, tá? A inteligência, ela tem esses 10 fatores amplos aí para a gente falar de uma inteligência global geral, tá? E ele fala desses 10 amplos, mas ainda a gente tem mais 70 fatores específicos subjacentes a esses fatores amplos. Esse modelo vem gradualmente sendo empregado como uma nomenclatura padrão entre pesquisadores e profissionais do entendimento da inteligência. Então, os testes hoje de inteligência usam muito essa, né, teoria do CHC, tá? E essa hierarquia desses, né, fatores amplos que vão falar da inteligência. Então, aí outra questão, os testes de inteligência, eles vão ser específicos para algum desses fatores amplos. Um teste de inteligência, né, se eu pegar um único teste, ele vai falar algum tipo de inteligência.
Mas eu tenho testes de inteligência, que aí eu vou mostrar para vocês aqui, mais amplos, que vai abarcar fatores aí, mais fatores. Eu acho que quando eu mostrar vai ficar claro, aí vocês vão ter essa noção. Então, pela essa teoria, passou a identificar o fator G, né, que é de inteligência, como mais próximo à inteligência fluida, referindo-se à habilidade de aplicar definições, métodos e procedimentos de soluções de problemas aprendidos para lidar com situações de problemas. Isso significa o quê? Que hoje os testes de inteligência, eles estão mais aqui para essa inteligência fluida, tá? Que é capacidade de resolver um problema, tá? De aplicar já algum pensamento e conseguir resolver esse problema. Ambos estão relacionados, aí continuando, sendo a inteligência fluida, trata de uma aptidão essencialmente biológica, e a inteligência cristalizada, uma capacidade decorrente à acumulação dos indivíduos, ou seja, uma questão também cultural aí, de aprendizado, de estudo. Então, eu tenho dois tipos de inteligência. A fluida, que está mais uma questão biológica, né? Genética, e a outra mais a questão do aprendizado, das influências da cultura e da escola na vida do sujeito. Bom, continuando aí, tá? Em 1903, Carroll, chamado, né, traz uma nova publicação, tá? Os estudos dele fez o levantamento seguinte: 60 anos de literatura científica e selecionou 461 conjuntos de dados e 1.500 referências, tá? Tudo falando da inteligência. Esse resultado resultou um modelo hierárquico da inteligência chamado de 3 estratos, que hoje os testes usam muito também, tá? Então, aí a gente tem extrato 1. Meninos, é muita teoria, tá? Por isso que eu tô passando. Tranquilo, pode continuar. Tá? Então, nessa evolução, a gente tem aí, né, de todos esses estudos enormes, isso aí nós estamos falando aqui, tá? No início aí de 1993, bem recente, eu acho recente, né? Que aí já teve outra perspectiva aí dos testes de inteligência. Então aí, ó, o extrato 1 dessa teoria são divididas essa inteligência em 3 estágios. O primeiro é mais de 70 fatores específicos ligados às capacidades específicas pelos testes de inteligência. Esses fatores específicos subdividem-se em 10 fatores amplos, sendo os principais. Então, o primeiro extrato é raciocínio indutivo, quantitativo, compreensão verbal e desenvolvimento da linguagem, memória associativa e visual. Relações espaciais, percepção de formas, números, sons e músicas, tá? Então, esse primeiro extrato, ele é bem amplo. Então, é como se eu pegasse a inteligência, falei assim, a inteligência é em 3 estratos. Um é esse aí, desses 70 fatores específicos e 10 mais amplos. Bacana. O segundo extrato da inteligência, aí também discute a existência de diversos fatores, mas aí eles vão dar ênfase mais na inteligência fluida e na inteligência cristalizada. Se o extrato 1 fala de 70 subitens e de 10 amplos, o extrato 2, que é uma segunda etapa aí da questão da inteligência, tá? Então, a gente pode entender que o primeiro extrato aqui é o início dos estudos dos testes de inteligência. Aí evoluíram para o extrato 2, que aí já falam de 2 principais, serão mencionados 10, ainda continuam os 10 fatores, mas eles conseguiram dividir assim, a inteligência fluida e inteligência cristalizada. A fluida está relacionada à capacidade ligada a operações mentais de raciocínio em situações novas, que depende minimamente de conhecimentos adquiridos.
capacidade de resolver problemas novos, relacionar ideias, induzir conceitos abstratos, compreender implicações. Essa inteligência fluida é o que a gente utiliza hoje muito nos testes de inteligência, principalmente na área de seleção de pessoal, tá? E eu tenho a inteligência cristalizada, que ela já representa o grau em que o sujeito é capaz de utilizar capacidades básicas de forma a adquirir diversos conhecimentos, sendo que esse fator abarca informações relacionadas à compreensão verbal, conhecimento lexal ou velocidade de leitura. Então, eu tenho a inteligência fluida, que é a capacidade de raciocinar e resolver problemas, e a cristalizada está na questão de compreensão, mais voltado para a questão da leitura, de conhecimentos gerais, de compreender, tá? Mas não necessariamente de um raciocínio para resolver as coisas, mas está aí mais na questão da compreensão. Bom, aí os estudos evoluíram e foram para o estrato 3, que apresenta o modelo funcional intelectual geral ou o fator G de Spearman. Ele representa a associação, né? A existência de uma associação geral em todas as capacidades cognitivas dos 3 estratos. Então, a evolução dos testes de inteligência pegou o que falava desses 10 fatores, o que fala-se da inteligência fluida e cristalizada e fecha, tá, no estrato 3, que é o apanhado desses conhecimentos todos para a realização de um teste de inteligência. Então, gente, hoje os estudos sobre avaliação do desenvolvimento de funções cognitivas, o que é funções cognitivas, né? Relacionada a essa questão aí de inteligência, memória, atenção, aponta para um maior desempenho da inteligência fluida entre os primeiros anos de vida, atingindo, faltou um i ali, um ápice em torno de 18 a 21 anos. Ou seja, entre 18 anos, nós estamos aqui a todo vapor desse raciocínio aqui e de operações mentais. Se vocês forem justamente aí de uma maturação de todo o conhecimento que a gente teve, né? Na escola. Então, está no ápice de resolver problemas. Então, a inteligência ali é o ápice. Enquanto a inteligência cristalizada apresentaria menor incidência de mudança entre a idade adulta e a idade senil, por serem mais sensíveis aos aprendizados obtidos. Então, de 18 a 21 anos, eu tenho uma capacidade de raciocínio de resolver melhor as coisas. Quando a gente fica adulto, a gente consegue compreender muito mais as coisas do que um jovem aí de 18 e 21 anos. Tá? Isso foram estudos que realizaram aí em relação a essa inteligência fluida e cristalizada. Tá? Dúvidas? Eu sei que é muito conteúdo. Eu posso perguntar? Claro, Tânia. Deixa eu te falar, quando eu dava aula, eu aplicava para os meus alunos aquele teste vocacional de revista. Não resolvia nada, né? Não. Eu estava enganando, coitado. Ontem meu irmão estava aqui, sabe, Tânia? Ele é do interior e tudo. Ele teve que viajar para resolver um problema aqui em Curvelo. Ele foi para Curvelo. Ele é de Patinga, Coronel Fabriciano, e veio para cá para ir lá. Aí ele chegou todo animadinho, assim, né? Falando assim, ai, Cristiane, eu fiz um teste na internet de inteligência, mas eu tinha que pagar para eu ter o resultado. Aí ele falou assim, esses testes funcionam? Eu falei assim, gente, não funciona de nada. Aí ele me mostrou, era um teste de Einstein. Eu falei assim, Irã, pelo amor de Deus. Testes que tem na internet ou na revista, por que eles não são válidos? Tânia, eu poderia falar que eles são válidos se você me mostrasse todos os estudos
relacionados à validação deles. Se você me falasse assim, olha, esse é um teste que fizeram, que foi aplicado em tantas pessoas, e o que o resultado foi esse, que fizeram essa comparação, e que fizeram esse estudo, tal, aí eu acreditaria. Mas nem tem eles, não? Pois é, mas esses testes de revista e tudo são testes assim, tipo uma brincadeirinha, sabe? Olha, né, o resultado final vai ser esse. Mas eles não têm nenhum embasamento científico, então... Nossa, então eu enganei a turma do Bira, então. Iludi, coitado. Bira. O Bira não tá aí hoje, não, né? Tá não, né? Coitado, enganei os meninos até ver. Eu fiz isso no 3º ano do ensino médio, achando que estava ajudando meus alunos. Mas eram todos inteligentes, Tânia? Não eram, né? Tem uns ali que não tinha jeito, não, mas... De todos meus alunos, todos se saíram bem, tirando os que já morreram, né? Mas os testes de inteligência hoje, a gente vai ver assim, tem muita gente que questiona, tá? E eles têm alguns atravessamentos que nós vamos falar, sabe, Tânia? Mas eu falo para você, esses testes de revistas, sempre você me mostrar todo o estudo científico que foi realizado, aí eu falo assim, não, é um teste assim, que pelo menos o embasamento dele é válido. Mas também era em 95, 96, aquela época lá. Então, você está vendo que a gente está falando aqui que eles, dessa teoria de estratos, a última foi em 1993, então tá de boa. Tá? Nessa época nem existia Estava iniciando, então, né? Eu não errei tanto também, não. Não, e essa época nem SATEP se tinha, então tá de boa. Mas tinha muito já testes de inteligência e tudo. Então, é muito bacana. Aí ele veio todo feliz, não, Irã, depois eu te aplico e tal. Ele é engenheiro, sabe, Tânia? Você já viu que engenheiro adora essas coisas bem racional, né? Essas coisas de desafio. Aí, ele estava lá todo animado para fazer teste de inteligência. Mas hoje os testes de inteligência, assim, pelos estudos, eles estão bem próximos, assim, de falar um pouco desse raciocínio utilizado para resolver problemas, tá? É o que eles estão estudando bem hoje. Então, olha aqui, antes de passar para essa testagem aqui, que eu vou falar, testagem adaptativa, eu estou falando desses testes aqui, olha, gente. Quais testes hoje que nós utilizamos muito para processo seletivo, que falam aqui, todos eles, vocês vão ver que fala aqui, olha, de uma teste não verbal de inteligência. Teste não verbal de inteligência, beta 3, R1, G36, testes dos relógios, tem testes do dominó, G38, são vários tipos de testes de inteligência. Esses daqui, olha o nomezinho deles, não verbal. Isso significa o quê? Que esses testes, eles vão estar utilizando justamente de imagens e não é aquele teste, esse aqui são testes de inteligência fluida, que é de raciocínio para resolver problemas. Os testes verbais, eles estão lá na inteligência que nós falamos aqui anteriormente, essa inteligência cristalizada. Então, esses testes, a gente vai ver o G36, tá? Lá na faculdade, nós vamos ver esse G36. São testes que não utilizam a voz, né? A pessoa não precisa falar, somente interpretar e resolver dificuldades. Então, eu vou mostrar para vocês entenderem o que é um teste aí não verbal de inteligência. Eu vou sair aqui, não vou compartilhar mais com vocês, para mostrar para vocês um teste. Espera aí. Aí agora tem que ir no outro lugar. Eu vou mostrar o do G36, que vocês vão aplicar, corrigir, né? E fazer a síntese. Pra vocês entenderem agora o que eu falei disso tudo. Cristiane, você falou demais, né? Também acho. Mas vamos compreender isso aqui na prática. Ô, Cris, mas você vai dar um teste para cada um, o livro? Não,
Vai comprar, não. Compra para nós, ó. Esse teste, o livro, ele deve estar uns R$30, né? Não, aí cada um compra o seu, ué. Dá para comprar, tem que ter um CRP. Você tem, ué. Você compra 20, ué. Nós somos 20, né, Carlos? Aí cada um tem o seu, ué. Demorou? Pois é, eu vou te mostrar como é que ele é e tudo. Mas vocês vão ter contato. Eu topo, né, comprar. Tânia, você me deu. Eu tô curiosa. A Tânia tá querendo dar golpe nos outros aí, ó. Não, Zoe. Não, eu fiz errado em 96, agora eu tô querendo acertar, vai fazer coisa certa. Exato, você vai acertar. Deixa eu procurar aqui onde que tá esse teste, gente. Segunda-feira de manhãzinho. Peraí que eu vou voltar aqui. Tá aqui. É tanta pasta. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o G36. Depois eu tenho um teste dos relógios. Aí eu também vou mostrar para vocês, tá? Vocês verem que a lógica, como é que funciona, tá? Então, eu estou falando aqui de um teste não verbal e ele vai estar lá na inteligência fluida. Então, toda a teoria dele está na inteligência fluida. Todos os testes de inteligência não verbal vão trabalhar da mesma forma, só muda os estímulos, os itens dos estímulos, tá? Os estímulos dos itens. Então, deixa eu ver aqui. Caderno. Deixa eu ver se está aqui. Isso. Acho que eu já mostrei isso aqui para vocês, mas vamos lá. Vocês me interrompem aí, tá? Aqui, ó. Essa é a primeira folha, é o exemplo do teste G36, que vocês vão aplicar e corrigir. E ele começa com atividade simples. Vocês lembram que eu falei lá no Binet? Que Binet começa com atividade simples e depois vai ficando mais difícil? Então, um exemplo é isso. Então, como é que é a aplicação aí do G36? Nós vamos ver isso tudo bonitinho, tá? Então, eu tenho um quadro aqui. Acompanha aí comigo, meninas. Meninas e meninos. Hoje eu só tenho casos de meninos. Nós estamos observando aqui. Tenho eu tenho 3 figuras e um pontilhado. Então, a perguntinha é a seguinte. Qual dessas 6 gravuras que eu colocando nesse pontilhado daria um sentido para esse quadro? Esse é um exemplo, é o primeiro exemplo do G36. Nossa, esse é o mais fácil? É o mais fácil. Então, eu já ia errar esse aí. Também. Não, mas ele é fácil. Aí eu tô ficando preocupado. Nem, Carlos. Aí a gente faz com a pessoa. Esse mais aqui é o mais? Não, olha aqui. São 3 gravuras. Tá vendo? Então, eu tenho uma bola com uma cruz no meio. Então, qual que é o próximo desenho que eu colocando nesse pontilhado? Esse pontilhado é falar que é um vazio aqui. Nesse vazio, que daria um sentido para esse 4. Uma bola com a cruz no meio. Isso. Que é o número 3, não é isso? Aqui, ó. É o número 3. Eu pensei que era o 2, que já estava aí, era só colocar essa cruz no meio aí. Não. O G36... Aí eu ia errar, tá vendo? Tá vendo? Mas aí, olha que bacana, Tânia. Isso é a questão, por isso que é um exemplo. De raciocínio, né? E eu não tenho. Não, você tem muito. Você tem muito. É a questão da aplicação e fazer com que a pessoa entenda o exemplo, porque esse teste, esse pontilhado confunde. Eu vou mostrar outros para vocês que não tem um pontilhado. Mas aí a lógica é a mesma. Então, a gente tem que explicar, sabe, Tânia? Olha, esse pontilhado aqui vai falar que tem um espaço vazio. Aí todo mundo vai falar a questão 3, né? Bacana. Aí, eu faço o segundo. Aqui, olha. Tá? E agora, qual dessas 6 gravuras que eu colocando nesse espaço vazio completaria esse quadro? Aí tem 3 triângulos. Então, o próximo seria outro triângulo, não é isso? 2, o 2. Que é o número 2. Aí a pessoa... tá. Tá vendo? Esse pontilhado aí, de cara, eu ia fazer tudo errado. Então, se você não tivesse explicado, eu ia sair tudo. O teste de inteligência é isso. Então, sempre a gente faz, Tânia,
uns 3 a pessoa. Então, eu faço o exemplo, faço o número 1, aí a pessoa... Né, pode ser feito em grupo. Esses testes de inteligência podem ser realizados em grupo. Aí, eu vou para o segundo. E agora? Agora já mudou, tá vendo, Tânia? Eu tenho esse quadro. Qual gravura dessas 6 que eu colocando nesse espaço pontilhado completaria, daria um sentido para esse quadro? Então, aqui eu tenho 2 triângulos e eu vou chamar de estrela. Uma estrela. Então, um segundo para completar e dar um sentido para esse quadro. Outra estrela. Isso. É o 6. Tá. Agora entendi. Entendeu? Então, os testes de inteligência, hoje a gente começa com exemplos e a pessoa faz para entender. Aí, depois, já não posso falar mais nada. O G36, ele não tem tempo. Então, assim, agora aí a gente fala, vocês vão fazer a mesma coisa, só que vai ficando mais difícil, tá? E aí, mas sempre vocês vão fazer isso, dar um sentido, completar esse quadro. Bom dia, Flor. E aí, vocês vão ver que vai ficando mais difícil. Eu vou pegar o último aqui para vocês, gente. Aqueles foram fáceis, né? Agora. Não, não é para você, né? Para nós. Não, tem certeza. Tânia, você é boba, menina. Olha aqui o último. O 36, se chama de 36 porque são 36 testes. Olha o último aqui, Tânia. Qual dessas 6 gravuras, eu vou diminuir um pouco aqui. Tá vendo? Que daria sentido para esse quadro. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Aqui, olha. Pra vocês verem as 6. Eu vou cortar um pouquinho aqui, mas acho que dá para ver. Ih, travou. Vocês estão vendo aqui o quadro? O quadro sim, o de baixo aqui não. Aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Aí, agora deu. Olha como é que fica bem mais difícil, Tânia. Para completar esse aí? Uau. Para completar esse daí. É o último. Esse último aqui? Não, eu estou te falando que esse é o último desenho. Né? Da atividade. Da atividade. Então, vai passando, mais difícil vai ficando. Então, esse que é o 36, o último, né, desenho, né, vamos dizer assim, 36, olha como que ele é mais difícil. Qual que é desse? Carlos, fala aí, Carlos. Eu acho que é o 6. Você acha que é o 6? É. E aí, quem mais? O 4? Eu acho que é o 3. 3, 6, 13. Eu vou deixar aí que eu vou ver a resposta para vocês, tá? Tá vendo? Aí é fácil. Qual que é ele? O último, 36? Esse é o Z36. Espera aí. Mas cadê a resposta? Não tá aqui não. Eu vou te dar a resposta. Não, esse aí é só o caderno. É o quadro, né? O negócio de fazer. Espera aí que eu estou procurando aqui o crivo de correção. Tá. Tem um crivo de correção aí. Ô, Cris, eu estou seguindo uma psicóloga que ela adora dar esses testes. Eu comecei, acho que foi sábado que eu encontrei ela no Instagram. Eu até passei para a Elaine e para a Cirlete, só que eu esqueci o nome dela agora. Você lembra, Cirlete? Foi comprar chifre. Pera. Oi, eu só vou pegar o crivo aqui e falo para vocês, tá? Já que vocês estão curiosos, fica aí mais um pouquinho. Eu vou sair, que eu vou lá pegar o crivo. Peraí. Tá bom, tranquilo. Ô, Cirlete, você lembra o nome da psicóloga? Ô, Tânia, é uma morena? É, aquela que eu passei para vocês no direct, no Instagram, que eu comecei a seguir, passei para você e para a Elaine. Esqueci o nome dela agora. Ai, também estou. Que ela gosta de dar teste, lembra que eu passei para você, comentei com você? Lembro. Eu até conversei com você. Você está no computador ou no seu celular? No computador. Então, vai no seu celular. A avaliação psicológica, né? Aquela da avaliação psicológica? No direct eu mandei para você. Olha aí que aí a gente fala para a Cris, que eu não lembro. Eu estou no meu celular. Deixa eu ver o nome dela aqui, mas...
Eu gostei. Hoje eu vou assistir um pouco dela. Esse final de semana eu estava assistindo Freud, que é trem nojento. Eu comecei a assistir. Ontem eu fiquei o dia inteiro assistindo Freud. Ai, Jesus. Por isso que eu fiquei triste hoje. Tô deprimida hoje, querendo ver gente. Eu comecei a assistir. Gustavo me abandonou, foi embora. Ah, foi embora? E ontem. Foi pra casa. Uai, não tem o nome dela aqui, não, o Tânia. Clica no negócio dela aí que você vai ver o nome dela. É uma branquinha, né? Mas. De óculos. Não tem nome. Peraí. Tem o nome dela, não? Peraí. Ei, meninos, voltei. Vamos ver. Aqui. Qual que é, então? Foram no 6. Vou voltar lá. 6, Eu falei que era o 4. Acho que foi ele. Carlos falou que era o 6. E você, Sirlete? A Silete está indo para onde o vento levar. Eu acho. Mas eu acho que é o 6 também, não sei. Esse pontinho para baixo aqui, não sei. Você sabe qual que é a resposta correta? É o número 1. Nossa, por quê? É o número 1. Não tem nada a ver. Mas qual que é o sentido dessa gravura que eu não achei isso aqui? Para esse aí nascer, não. É o número 1. Tá? Nada a ver. Por quê, Cris? Por quê? Esse teste de inteligência, ele vai estar trabalhando justamente com a questão do raciocínio, de completar, de indução, de separar. Então, a atividade, ela começa com um tipo de pensamento e ela vai evoluindo, vamos dizer assim. Então, se antes era só de completar, né? Vocês vão ver que, olha aqui, como ela começa a mudar o pensamento. Vou pegar uma aqui do início. Gente, tem alguém me ouvindo? Sim. É a Cláudia? Está ouvindo, Cláudia? Ele usa gente, bom dia. Consegui entrar agora. Nossa! Quem que está falando aí? Elaine, eu consegui entrar e depois sair de novo. Agora eu consegui. Eu perdi o sinal. Oh, meu Deus, hoje parece que a internet está ruim. Agora, alguém está me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo, Cléucia? Porque tinha sumido tudo. Qual que é a resposta, Cris? Número 1. Cris, o que eu fiz são desenhos bem pequenininhos. Não, foi mais de 100 gravuras, aí você ia assimilando, entendeu? Cada vez mais apertava, não era assim grande, não. Olha aqui, meninas, a gente começou muito completando gravura, né? Aí ele vai mudando a forma do pensamento, vamos dizer assim, do raciocínio, Carlos. Olha esse número 5 aqui, olha. Começa com 1, 2, 3 aqui em cima, tá vendo? Depois 2, Depois 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Só que a disposição das bolas, tá? Agora estão assim. Então, aqui, olha, 1, 2 e 3. Aqui, 2, 4, próximos 6. Que seria o número 5 aqui. 4. 5 é o número 5. Então não é difícil, não. Pensei que era difícil. Não é. O que acontece? É igual coisa de criança. Tem que pensar, mudando o raciocínio. É os tipos de raciocínio que nós vamos utilizando. Então, chega nesse último aqui, não me pergunte qual, mas a gente pode juntos fazer o número 1, né? Mas aqui a gente tem que utilizar todos os tipos de pensamento, porque, olha, a gente tem diminuição de bolas, de bolinhas, né? Tem mudança de posição e retirada de estímulos também. Então, aqui a gente tem que pensar da mesma forma, de retirada de pontinhos, mudança de estímulos e mudanças de tudo. E aí a gente tem que pensar o porquê que chegou nesse daqui. Mas tem uma lógica. Tem uma lógica. Então, isso que eu queria mostrar para vocês,
os testes de inteligência começam dos mais fáceis e vão para os mais difíceis. Deixa eu mostrar o teste de relógio para vocês verem. Ô, Cris, esses pontinhos, só os de fora aí que você faz, que a gente olha, no caso? Tem uns pontinhos do lado de fora e tem os pontinhos dentro da gravura. Você tem que olhar a gravura. Os de fora. Tudo que está na gravura, o todo. Isso mesmo. É o todo. Tá. Deixa eu pegar aqui para vocês o teste dos relógios, que também é um teste de inteligência. Eu acho ele mais difícil. Tem gente que acha mais fácil, mas eu acho ele mais difícil. Espera aí. Só para vocês verem. Outro teste de inteligência, como que trabalha? Esse chama teste do relógio. Peguei teste dos relógios. Aqui, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Ô, Carla, olha esse daqui. Delivery? Aí eu. Você está fazendo delivery? Estamos. Depois eu vou ligar para você. Perfeito. Só falar. Tá tão bom. Beijo. Olha o teste dos relógios. Qual que é o estímulo, gente? Relógio. Aí, esse é muito utilizado em concurso público, tá? Eu tenho uma série de relógios. Eu acho que eu vou só aumentar um pouquinho aqui para melhorar a visualização. Melhorou? Ótimo. Olha, eu tenho uma série de relógios. E aí a mesma coisa, Tânia. O último aqui, qual desses 4 que eu colocando aqui daria um sentido para esse quadro? Tá. Esse está muito fácil, né? Porque todos eles marcam 3 horas, tá vendo? Então, aqui tem que ser a letra C. Letra C. 3 horas. 3 horas. Aí, só que ele vai mudando. Olha aqui, olha, no exemplo, o outro exemplo. Ele marca 3 horas, depois ele marca 4, depois ele marca 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Então, seria o número, a letra B. B de bola. Tá. Aí, ele vai trabalhando dessa forma, tá vendo? Vai mudando os ponteiros. E aí, você tem que completar. Então, teste de inteligência, esse aqui é um teste de inteligência que pegou a inteligência fluida, que é a questão do raciocínio para resolver um problema. Então, os testes de seleção, geralmente, são esses que são aplicados. Aí, o teste esse teste dos relógios, olha aqui, meninos, olha quantas imagens. Ele é muito mais cansativo, Tânia, eles são 40. E aí, olha o último, a lógica do último. Aí a gente tem que procurar a lógica. Você vê que vai ficando mais complicado. E o estímulo dele, eu acho um estímulo chato. Que é ponteira. Eu acho Cansa, né? Cansa. É cansativo. É cansativo. E esse tem 30 minutos para fazer esse teste. Aquele que eu mostrei, o G36, é um tempo indeterminado. Esse aqui é a pessoa, 30 minutos para fazer. Não, Cris, aí é tenso. Não, mas eu tenho um teste hoje que a gente utiliza muito, que é o Beta 3, que a pessoa tem 5 minutos. 5? 5 minutos. Meu pai. Eu te falei da pessoa que eu estou seguindo, depois eu mando para você no seu WhatsApp, eu não estou lembrando agora qual que é o nome dela. E ela só aplica teste. Aí pelo Instagram, eu estou achando legal. Estou interessante, estou gostando desse negócio. É bacana. Então, gente, esses são testes de inteligências e eles sempre têm o mesmo raciocínio. Começa com mais fáceis e vai ficando mais difícil, tá? Então, são os testes de inteligência usados na área de seleção. Eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Eu estou gostando desse negócio, viu? As outras aulas eu estou achando chata, mas essa de hoje eu estou... Não, quando começa teste, gente, é muito gostoso. É gostoso,
Mas antes dos testes tem a parte chata. Aí, a teoria é chata. Quem que tá aí? Eu acho que é a Cléia. Martelo aí. Tá o instrumento aí. Pronto. Isso. Acho que não foi ela, não. Bom, meninos, aí, qual que está sendo a evolução hoje da questão dos testes de inteligência? Já estamos terminando aí. Hoje... Esse barulho que vai acontecer... Cris? Oi. Esse barulho que está acontecendo não é eu, não. É não, né, Cléia? Não, meu microfone está desligado. Então... Alguém está conversando aí, está trabalhando. Fala aí, Cris, pede isso para... Vamos deixar no mudo, então, gente. Aí, ó, melhorou. Melhorou? Melhorou. Hoje, como é que os testes, eles estão evoluindo aí da questão de inteligência? Então, olha aqui. É o que nós chamamos de testagem adaptativa. Os desenvolvedores de testes de inteligência, em particular, testes concebidos para o uso com crianças, têm sido tradicionalmente sensíveis à necessidade da testagem adaptativa. O que é o testagem adaptativa hoje que eles estão inserindo aí para nós, tá? Ou testes individuais feitos sob medida. Então, esses testes que eu apresentei para vocês, o G36, né, e o de relógio, eles são testes físicos, né, escritos, né, no papel, e que eu aplico igual para todo mundo. Todo mundo, então, de um grupo, eu tenho 25 pessoas vão fazer aquele teste da mesma forma. A testagem adaptativa, ela é diferente, gente. Então, é uma tendência aí dos testes psicológicos. Então, como é que ela é pensada? Ela é empregada em testes de inteligência. A testagem adaptativa poderia implicar o início de um subteste com uma pergunta intermediária de dificuldade. Se o testando responder de forma correta ao item, um item de maior dificuldade é colocado em seguida. Se responder incorretamente, um item de menor dificuldade é colocado. Então, o que é a testagem adaptativa? Primeiramente, ela é desenvolvida mais em computadores, né? Ela é computadorizada, informatizada. Então, esse tipo de testagem para inteligência, ao invés de eu começar com aquelas bem facinhas, bem fáceis, né? É um círculo com uma cruz, o próximo, então, vai ser um círculo com uma cruz, que é bem facinho, começaria com um teste nível médio. Se a pessoa acertar, aí o teste entende assim. Então, esse teste médio, para ela, é fácil. Então, ele vem com o mais difícil. Mas se no mesmo grupo, né, vamos dizer, eu aplico para a Tânia, ela diz, nossa, isso é fácil, eu vou para o mais difícil, aí o outro desenho vai ser mais difícil. Aí eu vou aplicar o teste, esse médio, para a Joana. Aí a Joana erra. Então, ela está me falando que aquele de nível médio é muito para ela. Então, para a Joana, no computador, eles vão buscar um desenho mais fácil para ver se ela acerta. Então, é como se fosse um teste sob medida. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Sim. O slide fugiu, gente? Eu acho, mas o slide fugiu. Saiu. Saiu. Deixa eu Cris, por isso que chama adaptativo, que adapta a pessoa? Exatamente, Cléucia. Muito bem, parabéns, isso mesmo. Porque ela é adaptada para cada pessoa. Então, a tendência hoje de testes de inteligência é justamente isso. Em vez de ser esses padronizados, todos fazem teste, vão ser testes de acordo com a dificuldade da pessoa. Se eu pego um e a pessoa teve dificuldade, eu volto para os mais fáceis. Então, eu sei que dali para diante ela não consegue fazer. Então, eu tenho que vir para trás. Se eu aplico um que ela achou que ele fácil, então eu posso prosseguir com ela. É uma forma de não burlar também os testes. Porque esse que eu mostrei para vocês é só decorar a resposta. Vocês mesmos vão aplicar o G36, vão corrigir. Se vocês forem submetidos ao G36, vocês vão saber a resposta. Aí
A pessoa não vai saber o seu nível, o seu percentil, porque você vai saber a resposta. Ele ficou um teste queimado. É um teste queimado para vocês. O G36 vai ser um teste queimado para vocês. Vocês vão saber a resposta. Eu não posso. Te falar, esses testes que fazem autoescola assim, para tirar carteira, como que eles são? É mais ou menos desse jeito? Eu lembro de fechar o olho. Não, esse é o PMK. Não, é o geral, né? Não? Ah, tá. Não, teste para habilitação são vários testes. Então, você tem um teste de inteligência, que hoje eles estão usando ou G36 ou Beta 3. Tem os testes de atenção, que é atenção que nós vamos ver na próxima aula. Teste de atenção, que é atenção concentrada, alternada, dividida, difusa. E tem teste de memória. E o de personalidade, que é o PMK ou o palográfico. Hoje eles estão com PMK ou palográfico. Não, mas tem 24 anos que eu fiz, eu acho que eu nem lembro mais. Lembra nada? Mas porque não dá para fazer esse teste. 24 anos semana passada. O seu caçulinha tem quantos anos, Tânia? 24, fez 24. Terça-feira passada. Ele foi tirar carteira? Não, ele já tirou com 18. Né? Eu tenho 24, eu tenho 24 anos que eu tirei carteira, que eu tirei quando ele nasceu, então. Uhum. O meu também foi fazer os testes psicológicos agora. Fez 18 anos, foi lá fazer os testes psicológicos. Os meus dois tiraram carteira com 18 anos. Ô, Cris. A gente, na nossa geração, a gente tira mais velha, né, Tânia? Eu tirei com 30. Mas eu não tinha nem condições eu não tinha nem entendi, né, filho? Nem tinha carro, isso era um... Ô, Cris. Oi, Cláudia. Agora pode fazer, se eles quiserem fazer esse teste adaptativo, eles podem fazer no Detran, porque agora eles fazem no computador, né? Não, eles corrigem no computador. Esses testes adaptativos ainda estão em estudos aqui no Brasil e eles são bem caros. Ninguém de Detran não vai comprar, não, é caro. Por isso, né? Porque é caro. Porque então, em adaptação aqui ainda no Brasil, a gente ainda não utiliza eles, não. Porque antigamente não podia, não, que era papel, aí como que ia adaptar para todo mundo? Não tinha como. Não tinha como. Mas isso é uma tendência, mas aqui no Brasil ainda está quase chegando. Brasil é sempre, tudo depois. Então, gente, essa é uma testagem adaptativa que vai ser a tendência aí, tá? Aí vai diminuir bem esse negócio de copiar teste. O que eu trouxe para vocês? Um teste infantil, tá? Esse escala VISC 4, ele é um teste de inteligência para crianças. Só que, olha aqui, é um instrumento clínico de aplicação individual, ele já não pode ser aplicado em grupo, e ele não mede só a inteligência fluida. Ele vai trabalhar também com a outra inteligência que nós falamos, que é justamente a inteligência cristalizada. Tá? Então, esse teste VISC, ele é um teste caro, ele está em torno de R$3.000, tá? Mas ele é muito bacana, Tânia. Ele é muito bacana, ele é um puta teste. Só que eu entendi aqui. A inteligência fluida é a capacidade de raciocínio para resolver problemas. Corretíssimo, tá? E a inteligência cristalina? Cristalizada é para compreender os fatores. Ela vai mais para a questão da compreensão e não necessariamente de resolução. Mas é tipo, assim, igualzinho o VISC. Igualzinho o VISC. O VISC, ele vai para a questão de compreender se a criança está compreendendo o vocabulário, o que as pessoas estão falando para ele. Vocês lembram que... Só um minutinho, só para ver um detalhe aqui. Olha aqui, Tânia. Os outros testes, eu falei de testes aqui, teste não verbal de inteligência, tá vendo? Não verbal de inteligência. O VISC, ele já é um teste verbal, por isso que ele entra a questão da inteligência cristalizada, Carlos. Porque passa pela compreensão também do vocabulário. É para esse pessoal que tem síndrome de Down, esse pessoal que tem esses problemas mentais, essas criancinhas? Não. Ele é um teste que é muito utilizado para avaliação neuro e avaliação em escola, porque ele vai justamente
falar o nível da capacidade intelectual daquela criança. Está dando interferência. É alguém que está com o microfone aí ligado. Está dando interferência. Vamos desligar isso, o microfone, que aí todo mundo ouve. Pode falar. Ele, Tânia, esse teste aqui, ele é um dos mais completos para criança, porque ele com certeza vai me falar essa inteligência mais global, inclusive se a criança tem alguma deficiência intelectual. Mas ele não é um teste para aplicar em deficiente intelectual, ele é um teste para todas as pessoas. Ah, tá. Todas as crianças de 6 anos até 16 anos e 11. Então, ele pega uma parte da adolescência. Tá? Então, não, pois é. Pode falar. Ele vai, olha como é que ele é composto de 15 subtestes e tá igualzinho ao Binet, sendo 10 principais e 5 suplementares, e dispõe de 4 índices a saber. Então, ele vai estar avaliando compreensão verbal, organização perceptual, memória operacional, velocidade de processamento, além do coeficiente de inteligência total. Então, são vários testes. Não, só porque eu estava te perguntando, é porque do meu lado aqui de casa tem uma clínica que eles fazem esses trabalhos psicológicos aí, fisioterapia, mexe com criança que tem essas deficiências. Eu pensei que talvez a psicóloga que tenha esse teste, né? Eu vou procurar saber. Curiosidade. Você pode até mesmo perguntar se ela usa o VISC para diagnóstico. Eu vou... Porque quando a escola pede um diagnóstico, uma avaliação psicológica de questão de aprendizado, aí a gente utiliza o VISC. Porque aqui está fechado também a clínica, né? Não está funcionando, né, pessoal? Mas se você tiver a oportunidade, pede, nem que você conhecer a sua estudante. Eu quero, porque a gente não vai ter o VISC por enquanto lá só para curiosidade. Para você ver como é que é o material. Mas é uma caixa enorme, tá? Com vários brinquedos e tudo, que vai medir isso tudo. Por isso que é 3 mil, porque ela é uma caixa. Ela é uma caixa. E é um teste bem completo. Então, quando vocês forem trabalhar com criança, medir, verificar a questão intelectual aí, o indicado é o VISC 4, tá? Se for para adultos, que não seja a inteligência não verbal, que é aqueles que eu mostrei para vocês, nós temos o VAIS. Só que o VAIS, desde 2019, ele não está validado. Ele está com uma questão de... Está estudando ainda? Oi, peraí. Ô, Tânia, ficou mudo aí o seu. Põe o microfone. Tira o microfone. Isso. Fala. Agora, tem alguma coisa que não está favorável ainda? A questão em estudo? Vocês lembram? Não, porque vocês lembram que os testes de 15 em 15 anos têm que passar por validade? Então, a validade de 15 anos dele acabou. Tá. Então, aí agora, eles estão validando as novas tabelas. Entendeu? Tá. Então, está fazendo estudo das novas tabelas para o Brasil. Então, o VAIS, ele é um teste verbal, igual o VISC de criança, só que é para adulto. Aí ele já vai aqui de 16 até 89 anos. Entendeu? E quem que validou ele aqui no Brasil, quem adaptou ele aqui no Brasil, foi a Beth, ela chama doutora Elizabeth Nascimento. Ela é aqui da Federal, foi aqui em Belo Horizonte que validaram o VAIS. Que legal, né? Ela foi minha professora, sabe, Tânia? Ela é uma... Nossa, você até fica vesga do tanto que a mulher sabe. Putz, a mulher é inteligente demais na conta. Eu tô com uma terapeuta também lá de Diamantina, que ela formou aqui na UFMG, mas tem a mulher crânio. Não, é muito bacana, muito bacana. A Beth ia ser uma pessoa, assim, muito bacana, sabe? Uma pessoa Então, o VAIS, ele é o teste de inteligência, que ele igual o VISC para criança, só que é para adulto. Então, ele vai também estar mensurando todas aquelas questões da inteligência cristalizada e fluida. Tá? Ele também é um teste caro, ele fica em torno aí de R$3.000 também. Doido, hein? Esse povo é terrível, hein?
Não, é uma caixa, né? É para dificultar a mesa, o acesso. É um investimento. É um investimento. Aí, quando o VAIS vier, né, ele então vai ser atualizado as normas dele de aplicação aqui para o Brasil, e aí vem com novas tabelas. Só muda as tabelas, os estímulos continuam os mesmos. A mesma coisa, né? E muda são as tabelas. Ô, Cris, oi. Você fala esse valor aí de R$3.000, é no caso, para nós psicólogos comprar esse teste? Credo? Ué. Estou te falando que é caro, né, filha? É caro. Mas você vai ter um teste aí para 15 anos, divide isso aí de 20 isso anos, né? É uma coisa válida, né? Não pode ser tão muito barato também. Não, se uma pessoa não valoriza, né, Cris? Não valoriza. Então, assim, a gente acaba comprando, assim, eu tenho muitos testes, Tânia, mas eu vou comprando sempre aos pouquinhos. Sempre reservo um dinheirinho para sai um teste novo, eu vou lá e compro. Mas é assim mesmo que a gente tem que ir, né? Montando, né? Para quem trabalha com teste, não tem escapatória. Você acaba. Cris, eu acho que eu estou gostando desse negócio. Você vai amar. Todo mundo vai amar. Na hora que vocês começarem a aplicar e corrigir, aí vocês vão ver que é bacana. Vocês não vão ficar mais brava com a Cristiane. Ai, que charla chata. Aí depois vocês vão fazer lá os laudos psicológicos, aí vocês vão falar assim, valeu os puxão de orelha, eu sou fera na coisa. Aí vocês vão ver que é tranquilo. Bom, meninos, a aula, então, de hoje é justamente isso, né? A gente entender um pouquinho sobre os testes de inteligência. Okay? Hoje eu amei. Valeu, viu? Parabéns. Você brilhou, como diz o outro. Você brilhou. Tá, pela primeira vez eu gostei dessa aula de medidas, viu? Porque é uma aulinha chata. Não, medidas. Eu sincera, você sabe, né? Eu sei, Eu não gosto de medidas de jeito nenhum. Não, medidas 1 eu sei que é enjoada. Medidas 2, documentos psicológicos é enjoado. Mas a aplicação do teste é que até um barulhão. Não, mas agora eu estou gostando. Deus abençoe que continue. Vai continuar. Aí, o que eu vou fazer agora? Assim que a gente sair, né, aqui da sala, eu já vou postar o link da nossa prova, ok? Tá difícil, Cris? Tá não, Tânia. Pode ser feita em dupla, uma semana aí pra vocês, né? Mas ela, se pegar a resolução e o código de ética, vocês fazem de boa, tá? Tá bom. Oi, Cléo. Você corrigiu já o quadro de atividade? Eu vou ser sincera com você, Cléo, eu não peguei, não. Estava com visita no final da semana. Estava com visita, Cléucia. Oi? Ela estava com visita, o irmão dela estava lá, só vai corrigir próprio. Trabalho. É visita eu não assinei. Ô, Cléucia, deixando o saco, desculpa, tá? Eu sou introvertida. Não tem problema, não. Ai, eu tô morrendo de frio, tô com frio e com sono. Não, mas tá frio. Tá bem friozinho. Então, meninos, dúvidas? Podemos encerrar por aqui? Alguém quer falar alguma coisinha? As dúvidas foi tudo esclarecida. Hoje foi ótimo. Essa pergunta que você deixou é para que a gente fazer um teste? Qual é o seu nível de inteligência? A gente era para aplicar o teste, né? A metodologia seria essa. Eu vou aplicar num grupinho, esse grupinho aplica no outro grupinho, e aí por aí vai, e depois vocês iriam corrigir e fazer assim no final. Em maio a gente volta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Meninos, então, fiquem com Deus. Obrigadão. Cris. Beijos pra Tchau, gente. Com Deus. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia, beijo. Isso aí pra tirar foto, amor. A Tânia agora vai tirar foto. Aparece. Ô, Tânia. Vamos tirar foto. Ô, Tânia, eu não vou aparecer não, porque eu tô no computador, tá? Por quê? Porque eu não liguei o web. Eu não liguei o. Ô, Tânia. Deixa eu passar o batom aqui, peraí. Eu não liguei o web. Eu não liguei o webcam, não. Eu tô no PC, tá bom? Ó, próxima aula você tira. Beijo. Pode perdoar. Patrícia! Beijo com Deus, gente. Bom feriado. Tchau. Tchau. Mas cadê a foto? Cadê? Tchau, gente. Bom dia. Aparece, Adriana, pra gente tirar foto? Cadê ela? A Adriana tá aí, mas não apareceu, não. Só pôs a foto. E a Elaine? Cadê a Elaine? Ai,
que bom! Aí, ó, só tô vendo a Cris. Cadê o Carlos? Cadê a Adri? Tô vendo não, Cris. Eu tô vendo a Tânia, Carlos, Patrícia. Ai, eu só tô vendo eu e você. Não vai ter jeito, não. Muda aí alguma coisa. Tânia, você sabe tirar foto, Carlos? Eu sei, mas eu tô vendo só você, Cris. E Adriana, tira tirar o slide, Cris. Oi? Tira o slide. Ah, eu vou tirar o slide, tá certo, tá certo. Fecha aí pra ver. Ah, agora deu. Ei, amores, dá um sorriso aí, ó. Vocês estão sendo fotografadas. Direito. Valeu, ó. Depois posta aí pra nós, Tânia. Vocês, beijo. Com Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Vou botar de morder. Aí eu. Tá vendo, Carlos? Cuidado. É eu? Tá tensa aí, a Tânia tá igual a polícia hoje. Tem que pegar. Beijo. Oh, meu Deus. Tchau, gente. Com Deus. Deixa eu tirar a sua. Tirar da Adri. Tirei. Beijo. Tchau. Adri, com Deus. Tchau. Ai, meu Deus do céu.